Porque é uma mentira dizer que é 100%. Sim. Eu não sou 100% muitas vezes com a minha mãe, tô brincando. Cocôzinhas? Feio. Aí eu falei assim, prefiro ser cocôzinha do que mal educada. Então, se eu falava uma bobagem, elas diziam pra mim, isso que você tá falando é uma bobagem. Não, É. eu não falava. Não era eu. Não fale de mim. Um beijo muito. Então, pra mim, beleza tem muito a ver com verdade. Me olhando assim, eu lembro que a gente pode ser várias versões, né? Eu adoro, por exemplo, passar um delineadinho aqui no olho. Esse é uma caneta delineadora da Paiô que ajuda demais, porque tem aquela pontinha. E aí, pensando nessa questão que a gente pode ter várias versões, gente, só de pensar quantas versões eu já tive. A Karina antes de ser mãe, a Karina mãe, a Karina empreendedora. E aí, o que a gente quer no meio da nossa correria? Versatilidade, agilidade. E sabe onde a gente encontra isso? Ó, paleta. Essa é a paleta chique da Paiô, que o nome diz tudo, né? Olha que coisa linda, gente. É chique mesmo. E é uma paleta com cores que favorecem qualquer tipo de pele para você deixar na bolsa e arrasar no seu dia a dia. E aí, voltando para o nosso assunto, né, de várias versões, o episódio de hoje é muito sobre isso. Pra gente falar com você que, ao longo aí da sua vida, você vai se encontrar em várias versões. E aí, você vai aprendendo, vai conhecendo pessoas novas no seu caminho. E é sobre isso, vem comigo. Não preciso ser uma coisa só. Ai, que lindo, né? É. Cada vez que ela fala assim uma frase, eu falo, nossa. Vou anotar. Vou botar aqui uma canetinha, né? Oi, gente, eu sou a Karina Godoy e esse é o Calma, Você Não É a Mulher Maravilha. Uma frase pra gente pensar também, né? Agora, quantas vezes você já quis mudar? Ah, eu não quero mais usar saia, ou quero usar uma saia mais curta, não quero mais o salto, quero só andar de tênis. A gente tem várias versões de nós mesmas. E ao longo do tempo, a gente conhece pessoas que vão agregando coisas pra gente. A gente vai mudando ao longo desse tempo e quando a gente quiser e quantas vezes a gente quiser. E quando eu pensei nesse episódio, eu pensei logo em duas pessoas que eu gosto muito particularmente. Então vou convidar para esse papo porque elas têm tudo a ver com isso. Bom, primeiro, vou começar aqui a apresentação. A nossa convidada, ela é uma influenciadora, né, de redes sociais há mais de 15 anos, eu acho, por aí. Bastante, ela vai contar pra gente. Mãe de 3, empreendedora nata, gente, na vida, nos negócios, ela é maravilhosa. Eu já sigo há bastante tempo. E ao longo desse tempo também a gente foi trocando muitas figurinhas. Admiro muito o trabalho dela. Então, vou chamá-la, Mica Rocha. Depois você vai contar que tem muito mais coisa. Tudo bom, cara? Bem, obrigada por estar aqui. Ai, prazer estar aqui, gente. E a nossa outra convidada, você conhece bem, né? Ah, eu conheço, desde que eu nasci, menina. Pois é. Acredita? É a mãe da Mica, a Blenda, que ela simplesmente é psicóloga, psicanalista, é autora do livro Fazendo as Pazes com a Ansiedade, que eu li numa talagada só, numa viagem. Vem pra cá, Blenda. Oi, Lindíssima. Obrigada pelo convite, Mais uma vez, alegria. sempre com a Obrigada. gente. Podem sentar, a casa de Obrigada. vocês, o sofá é de Que vocês. chique. Fiquem à Ai, que vontade, né? delícia. Nossa, tá lindo Porque esse cenário. Não é? É uma conversa, tá? Ah, tem aguinha, tem brownie, que eu mesma fiz, que eu sou essa pessoa da cozinha. É sério? É sério. Ah, eu vou ter que provar? Por favor. Já já? Então, já Pra não já. ficar com brownie no dente? Prontas pro tricô? Prontas? Então Prontíssimo. tá. Quando a gente fala de várias versões, eu sei que vocês já assumiram várias versões ao longo da vida, pelo menos até onde eu acompanhei. Então é importante, né, a gente também não ficar sempre preocupado em agradar a expectativa do outro. Quero que Blenda ou Mica comecem a falar sobre isso. Nossa, é difícil, né? É difícil, mas a gente consegue. Eu acho que isso é um processo que está muito relacionado com a maturidade. Eu acho que quanto mais amadurecidos vamos ficando, não é? A gente continua, evidentemente, que isso é muito importante, a gente pertencer, né? Mas existe uma equação que a gente vai aprendendo a formular melhor, que é como é que a gente pertence ao mesmo tempo como a gente mantém a nossa individualidade. Né? Eu acho que essa é a grande luta que a gente trava, todos nós, né? Então, eu acho que a gente tem um tempo que a gente fica muito preocupado com o que os outros vão achar, vão pensar, e eu acho que faz um pouco parte. Mas eu entendo que o processo de maturidade é esse que vai te dando vagarosamente essa liberdade de você ir, de fato, colocando
mais versões, cada vez mais versões e também testando, né? Como é que você vai se sentindo com elas? E a Mica trabalhando na rede social, né? Tendo essas comparações o tempo inteiro, haters, como é que é isso? Eu acho que é mais difícil. Às vezes eu me pego querendo agradar, minha mãe sabe. Muito, não quero conflito. Sendo empreendedora, eu acho mais difícil do que estar nas redes, você acredita? Jura? Porque você tem que liderar pessoas, né, de times. Eu sou uma pessoa mais séria dentro da minha empresa do que eu sou nas redes sociais. Isso pode causar um estranhamento, às vezes, para uma pessoa que chegou para trabalhar e me conhece nas redes e ela vai me conhecer a fundo ali nos negócios. Então, eu tenho essa preocupação às vezes, mas eu tô me desvencilhando dela, assim, porque ela também é muito podadora, né, assim, da nossa existência. Sim. A gente... Poxa, num negócio, como é que eu não vou falar a real? Como é que eu não vou dar um feedback? Como é que eu não vou dizer que algo não tá bom quando não está de fato, né? Às vezes a gente pode perder tempo e perder o brilho, né, do seu negócio, da sua empresa, para querer agradar o outro, né? E o que é agradar o outro também? Às vezes a gente tá com uma sensação de que vai desagradar e o feedback para o outro é maravilhoso, é incrível, é o que faz aquela pessoa, às vezes, gostar de trabalhar naquele lugar. Então, eu estou aprendendo a ser menos preocupada com isso, sabendo, obviamente, limites de respeito, claro que eu sei, então, né? Mas de estabelecer um papel como empreendedora mais sério, né? Mais estressado no dia a dia, com problemas mais profundos que não dependem só de mim. Isso tem muito a ver com várias versões, né? Porque você é uma versão Mica na rede social, não que estou dizendo que é uma personagem, não é sobre isso, mas você tem aquele trabalho, mas você também tem outro, você é mãe, então assim, são várias versões de Mica, né? Exato, com filho, né? Você não é tipo toda hora, vamos, não. É assim, vamos, tá todo mundo atrasado pra ir pra escola. São 3, né? Pequenos. Exato. Então assim, eu acho que a gente também tem que tirar um pouco desse peso de ser... Ai, boazinha, legalzinha, simpatiquinha, tá tudo bem, ai, todo mundo gosta de você. Cara, às vezes não. Às vezes as pessoas não vão gostar. E tá tudo bem, né? Assim, é difícil, mas quando você acha que aprende, isso que a minha mãe falou assim, com a maturidade, Nossa, maturidade. A não ligar tanto, eu acho que fica uma vida até mais feliz pra você, leve, né? Mais né? leve. E já que a gente falou de filho, maternidade, aproveitar que é mês das mães, maio, né? Verdade. A gente fala de versões. Pra mim, assim, a maternidade mudou a minha vida. Eu, assim, entendo muito isso, porque nasceu o livro, do livro veio a palestra, da palestra eu falei, quero sair do meu trabalho, que eu tinha, né, naquela época, quero fazer outra coisa, quero empreender. Então, assim, mexeu comigo não só no sentido de ser uma criança em casa, que eu tinha que, né, lidar e tal, mas mudou a Karina, né? Eu me encontrei em outro lugar. Isso foi muito bom. Então, eu queria saber de vocês... Blenda já avó também, né? A gente muda, né? É uma outra versão quando o filho nasce. Mexeu com vocês? Como é que foi isso? Boa, minha mãe tinha quantos anos? Nossa, ela era super novinha, ela era né? uma adolescente. São 3 meninas, né? Eu casei muito jovem. Eu tinha 19 anos quando eu casei. Com 21 eu tive minha primeira filha. E com 26 anos eu já tinha 3 filhas, né? E aí junto eu estava fazendo a faculdade e enfim... para falar bem a verdade, eu acho que eu não me dei conta do que aquilo mudou tanto a minha vida, porque eram tantas mudanças acontecendo. Eu estava saindo da adolescência, tentando entrar numa idade adulta, jovem. Eu mudei de Recife para São Paulo, mudei de cidade, e foi uma mudança muito grande essa, porque foi uma mudança de hábitos, de costumes, de cultura, né? Muito grande. E nasceram as minhas filhas, a casa para tomar conta, a faculdade. Então, se alguém me pergunta, a maternidade mudou sua vida? Eu acho que mudou como mudou, foi um conjunto de coisas, né? Eu acho que eu fui me dar conta do que era a maternidade de fato quando as minhas filhas começaram a entrar na pré-adolescência e adolescência, né? Aí sim, aí eu fui me dando conta. Por que será? Eu já ouvi algumas histórias aí, não sei. Gente, foi já super tranquila, não sei do que Passarinho ela tá me falando. contou em outras ocasiões, eu não sei. Não sei do que ela tá falando, Não gente. Tava no Então, roteiro isso? não aí sei. eu acho que aí eu me dei conta assim do que a maternidade iria exigir de mim em termos de maturidade, de atenção e tudo mais.
E também eu venho de uma época, né? Eu até estava falando isso num outro vídeo. Eu venho de uma época que a gente ia ser mãe. Ponto. Ia. Não tinha assim, eu vou me planejar para ser mãe, eu vou terminar minha carreira. Não. Você casava e era mãe, né? Então, eu acho que ser mãe foi uma mudança que foi acontecendo ao longo do tempo. E eu acho que hoje, com as minhas filhas que já são mães, né, são mulheres adultas, enfim, a maternidade continua em modificação. E é outro tipo de maternidade, mas ela nunca deixa de existir. Sim. Ai, que lindo isso, né? Não é? Em outras palavras, ela nunca deixa de se preocupar, de ter trabalho. Com os netos, a gente não com te as dá filhas. trabalho, Imagina. Não, agora trabalho, não, né? não. É que já demos, né? São três meninas diferentes, né? Me lembro Muito de outros papos que a gente teve. São muito diferentes, cada uma tem um jeito de ser. Mas eu acho que tem uma coisa que eu sempre faço, esse balanço, né? Que pode ser que eu não tenha... Claro, a gente sempre falta em coisas, né? Mas eu tentei o possível para não atrapalhar aquilo que cada uma quisesse escolher na vida delas, né? Isso eu acho demais. E eu acho que deu certo, né? Mas eu acho que a maternidade continua, ela continua viva. Não por preocupação, trabalho, não é isso, mas a gente quer sempre saber como é que os filhos estão, né, na vida deles. Verdade. E aí, Mica? Eu fui mãe com 32, eu acho. Também foi muito diferente, né, da minha mãe. Já é uma geração que escolheu, né, que planejou de alguma maneira, de que é mãe mais tarde, né? Imagina, minha mãe foi mãe com 21, eu fui com 32, então são 11 tinha 35 anos depois. E outra 35. realidade também, né? Outra realidade, outro momento de vida e outra maturidade, né? Eu fico me imaginando ter sido mãe com 20. Nossa, eu era muito imatura, né? Então, deve ser bem difícil ser mãe nova. Por mais planejado que você pode, né, estar, os 20, eles são muito imaturos ainda. A gente está muito cru da vida, né? Aprendendo muita coisa. Aprendendo, testando. Assimilando. Exato. Saindo de uma adolescência, né, como ela falou. Então, no meu caso, com 32, eu já estava... Eu acho que você nunca está preparada para ser mãe, né? Não. Mas acho que eu já estava mais disposta a esse... Aberta a esse novo, né, tipo, agora isso vai acontecer como uma escolha, e não como a minha mãe falou, né? Que a geração dela, tipo, a gente ia ser mãe. Você nem pensava nessa escolha, né? Era uma coisa natural. E no meu caso, eu escolhi eu e meu marido. Então, eu acho que isso já é diferente. Acho que quando a mulher escolhe a maternidade, nesse sentido assim, mais madura, acho que você já entra na maternidade de uma maneira diferente. Que não é bom e nem ruim, nem melhor nem pior. Eu acho que é só característico disso. Então, eu me sinto mais cansada, obviamente, porque pós-30 eu acho que você tem menos energia. Assim, né, para 3 filhos e tal, aquela coisa, e trabalhando junto. Mas eu acho que eu já era mais dona de mim, assim, eu já era mais eu já sabia quem eu era nesse mundo. Acho que na idade da minha mãe eu fico pensando que ela estava se descobrindo como tudo. E estudando ainda, estudando, né? Como é que dá conta, gente? Então, eu me lembro muito, né? Ela dava aula depois, a gente ia buscar ela na faculdade. Assim, eu lembro muito dos estudos da minha mãe, né? Dela realmente assimilando a profissão dela enquanto a gente crescia. Sim. E não é que eu não assimilava a minha profissão, mas eu acho que eu já estava mais estabelecida como eu, né? É uma maturidade maior. Sim. Então é diferente. Muito não bom. É menos desafiador, mas eu acho que mudam, né, as coisas. E para cada um também é de um jeito, né? Sim, é verdade. As suas realidades, a sua rotina, a pessoa, né? Somos diferentes. Então, a criança é diferente, então tudo E é tem diferente. uma coisa, né? A gente tá grávida, daí é uma coisa, sei lá, quando o filho nasce, você não sabe como você vai se reconhecer como mãe. Então, eu acho que esse é sempre um desafio que eu penso quando eu vejo alguém que tá prestes, né, a conhecer a maternidade, é que você, por mais preparado ou que você escolheu, ou que, enfim, você esteja pronto para aquilo, bem entre aspas, eu acho que você não sabe como você vai se ver, né, naquele papel. Então, é uma caixinha de Pandora para cada um, assim, é muito único, né? E acho que tem uma questão que é diferente, né? Uma coisa é você viver o período da gestação, né? Outra coisa é Totalmente. depois, né?
Então, às vezes, tem algumas mulheres que se sentem muito mal porque não gostam de estar grávidas, mas gostam de ser mães. Porque são aspectos diferentes da maternidade, né? A gestação é um aspecto biológico, né? E, às vezes, nem todas as mulheres se sentem bem, gostei muito, né, de estar grávida. E às vezes eu tinha até vergonha de falar que eu não tinha gostado, parecia que eu não queria. Pois sabe? Mas não, assim, não dormia direito, aquele, né? Não achei legal, sabe? Eu não conseguia comer doce, eu amo doce, por exemplo. Então, assim, verdade. Sinceramente, tudo bem não gostar, né? Sim. Mas não quer dizer que eu não amasse a minha filha, enfim. Até porque não tem nada a ver com o amor que você sente, é algo do seu corpo mesmo, né? Eu vomitei 4 meses seguidos. Pelo amor de Deus. Assim, vomitei no supermercado, no chuveiro, no carro, aonde você quiser. Eu tava lá. Então, assim, você me fala, ai, não, nossa, eu adorei. Que delícia, né? Vomitar ali na gôndola do Sucrilhos. Então, bom, você olhar aquele Sucrilhos e falar, peraí. Claro que não. Mas é isso, não tem nada a ver com o amor. Mas as pessoas vão julgar, né? Ah, jura que você não gostou? Claro que não, meu amor, não gostei. Pois é, né? Agora, falando em versões, né? Mica tá numa fase que eu tenho acompanhado muito legal, que inclusive puxou também a Blinda para isso. Nessa fase que eu entendi, aí você, por favor, explique melhor, que é uma Mica que renasceu, né, e que está se encontrando em outro lugar, assim. Eu vejo muito isso quando você posta, né, e fala sobre esse novo momento, que eu acho que é muito legal, porque não é só sobre fazer uma publicidade, mas é sobre cuidar das pessoas, de entregar algo que você aprendeu. Né? Queria que você contasse essa transição, porque é uma transição, né? Eu acho que se a gente olhar para as nossas histórias aqui, a gente tem momentos, né, de transições na carreira que não necessariamente significa mudar de carreira, mas olhar a sua carreira de outra maneira, né? Acho que depois a minha mãe pode falar muito dessa transição dela de ter ido para a rede social, né? Uma profissão que era tão assim, ninguém que é psicóloga, psicanalista pode se mostrar na internet, pode falar o que sabe, senão, né, invalida e tudo. Sim. E você, imagina, saiu da Globo, né, foi empreender, fazer as suas coisas. Então, eu acho que a gente tem fases que a gente tem que mudar, porque a gente muda mesmo. Eu faço isso há 15 anos, eu sou influenciadora há 15 anos, então é impossível eu não fazer algo diferente. Né? Ainda mais pro meu ascendente aquário, então assim... Gente, a minha lua em aquário. Nossa, então... Nossa, você vê que eu quero um negocinho diferente, é um inferno, entendeu? Né? A minha mãe também é seu ascendente aquário. Sério, tudo aqui tem um pouquinho de aquário. A gente se entendia um pouco, assim. Então eu comecei a ver que eu já sabia fazer muito bem, né, nessa parte da influência com marcas, escrevo roteiro para as marcas, eu faço as publics que eu gosto muito, mas eu comecei a sentir que eu precisava ir além. Né? Até pela maturidade, você vai sentindo que você já andou aí uma estrada e tudo, que você pode contribuir de outra maneira. Então, acho que é uma nova contribuição que eu trago, não deixando de fazer meus trabalhos, mas diminuindo, sim. E não foi uma decisão fácil, porque quando você faz essas transições financeiramente, a sua vida, ela se move. E assim, é difícil para quando você já está estabelecida, quando você tem, né, uma paz financeira, digamos assim, de um trabalho que você percorre aí há anos e você quer fazer essa mudança e você acaba abrindo mão de muitas coisas que trazem uma estabilidade para você. Então, você não só se vê fazendo essa transição de carreira, mas você também se vê numa posição mais insegura com o seu presente, né? A gente conversa muito algo novo, mas é algo que me preenche muito. Então, eu abri uma plataforma de autoconhecimento e amor próprio e tal, que essa plataforma está praticamente da minha mãe. Porque eu chamei a minha mãe para fazer umas aulas e as pessoas amam assistir as aulas dela. Então, eu tô, mãe, faz mais coisa, dá aula lá, dá curso, enfim, que as pessoas adoram. E agora eu abri um braço de negócios mesmo, que eu vou ajudar mulheres a empreenderem. E não só pelo ponto de vista de marketing e tal, mas pelo ponto de vista de produto, de como que você concebe uma marca, quais são os pilares que você pode pensar ao ter essa vontade de empreender. Muitas mulheres abrem seus negócios e fecham por falta de repertório mesmo, de saber como faz. Quando eu comecei a empreender, eu não sabia muitas coisas. E eu tive grandes mestres, um deles é o meu pai, né, que é meu sócio e me ensina muito. E eu pensei, nossa, se essas mulheres tivessem um pouco, né, desse conteúdo,
provavelmente elas teriam mais chances dos negócios darem certo. Então, eu tô nessa, assim, tô muito feliz. Tem muito brilho nos olhos, né? É muito legal isso, né? Eu acho muito incrível, porque são decisões, como você falou, talvez você tenha uma queda, um significativo ali no financeiro, alguma coisa em alguma parte, ou vai se doar mais, né? Enfim, vai ficar menos tempo com as crianças e tal, mas preenche, né? Preenche. É um negócio que preenche, e aí dá aquele brilho no olho que ganha tudo. Não, e tem muita gente na internet que fala, mas que você virou coach, você vai vender curso e tal. E aí no começo eu ficava... Aí depois eu falei, gente, dane-se, Se sabe quer assim? classificar como isso, Exato. Fica teu critério. Eu quero contribuir. Sim. Se a minha contribuição ela é colocada nas caixinhas que as pessoas colocam, ok. O importante para mim é o impacto que eu vou conseguir gerar, né, na vida dessas mulheres. E eu sei que é uma missão minha, assim, na vida. Eu precisei de muita ajuda de autoestima para entender que eu sou uma empreendedora, né? Para sair dessa pele só da blogueira, influenciadora criativa, mas que eu também entendo de gestão, que eu também sei tomar decisões estratégicas na minha empresa. E demora para você entender que você pode fazer isso, né? E então eu gostaria muito de contribuir para essas mulheres, para elas também entenderem que elas também podem. Né? E são quantas marcas hoje? Tem Misha, Misha e Openera. E tem a academia, né? Que agora... Isso, a Bloomer Academy, que eu vou passar para minha mãe praticamente. Né? Tá eu já dou um negócio do desafio, Blenda? Porque é muito... sempre que eu estou com a Blenda, a gente já teve outras oportunidades e é muito bom falar com você. A gente sempre sai com algum aprendizado, né? Seja como for. Então, assim, gosto muito. Acho que você tem muito para compartilhar. Karina. Porque é uma pessoa que estuda, né? Muito. Então, ela está estudando o ser humano, né? Os relacionamentos, as relações. Então, isso pra gente preenche, assim, você tem que contribuir mais. Também mais acho. Vezes, sempre é a Mica que me carrega para esses novos caminhos, né? Quando eu entrei na rede social, foi porque eu fiz um texto sobre amizade, que meu Instagram era fechado. Sim. E ela leu o texto e falou, acho que você tinha que publicar esse texto, está muito bom. Aí eu falei, tá bom. E aí começou. Então, agora, com essa questão da academia, ela tem me incentivado bastante para que eu comece a participar mais, a dar mais cursos, né? Mas eu acho que eu também estou vivendo uma transição um pouco diferente, né? Porque eu estou entrando no meu outono de vida, né? Como a gente fala, que não é ruim, tá? Do processo de envelhecimento. Então, a gente fica muito seletiva, a gente fica com... O tempo da gente é uma coisa valiosíssima, né? E eu sou uma pessoa que eu estava comentando com meu marido, ontem eu estava viajando, chegando de viagem, e eu brinquei com ele e falei assim, nossa, eu poderia ser uma profissional do ócio, né? Que delícia! Assim, profissional de carteirinha do ócio, porque eu sou uma pessoa que tenho muito prazer em não fazer nada, né? Ótimo! Sou capaz de ficar sem fazer nada. Eu tenho que me policiar, né? Para ter esse prazer, então, porque às vezes eu... E às vezes eu gosto, por exemplo, dia de domingo, por exemplo, é um dia que eu gosto de ficar em casa, não fazer nada, não ter compromissos, enfim. Então, todas essas coisas que estão chegando, que são ótimas, que eu acho incrível, e que, para mim, eu acho que vai ser uma grande oportunidade, isso requer que eu empregue mais tempo, né? Porque eu também não sei fazer as coisas de qualquer jeito. Eu me dou, eu vou de coração. E isso requer mais tempo. E aí eu fico pensando, e meu ócio? Onde vai ficar o meu ócio? Então a preocupação é o ócio, gente. Então eu tenho uma tendência aí, que eu acho que eu tenho desde... Ela toda precisa. Eu acho que desde que eu sou criança, eu sempre tive sempre fui uma menininha que eu gostava de não fazer as coisas demais, né? E com as minhas filhas, quando elas eram crianças, eu tinha muito cuidado com essa coisa da agenda, porque eu achava que tinha que ter tempo livre, achava que tinha que ficar em casa, né? De preencher tudo, né? Então, assim... Deixa elas se matarem um pouco lá no quarto. Tinha. Não tinha essa preocupação, elas precisam estar fazendo coisa, né? Precisam sair de casa. Não. Então, eu acho que eu estou num período de transição, que é da idade mesmo, né? Que eu quero ter um pouco mais de tempo, até para fazer coisas que eu gosto muito, que eu tenho descoberto coisas incríveis para estudar e para conhecer. Então, eu fico sempre dividida, né? Entre fazer muito, produzir mais e ter esse tempo, porque eu acho que cada vez mais eu vou precisar de tempo. Isso é normal, do corpo da gente, é da idade, é do ciclo, faz parte. Então, eu vou pegar a sua objeção e vou falar assim, mas mãe,
quando você faz uma coisa online gravada, você tem mais tempo. É verdade, porque continua lá, você tá vendendo, né? Isso, e tá lá. Você gastou um tempo isso que X atrai. E depois tá lá. Até porque a minha mãe, ela atende em consultório, né? E atender em consultório é também você tá disponível para o horário dos outros, né? Assim, é uma troca. E eu me lembro, assim, muito da minha vida, minha mãe chegando, assim, 10, 11 da noite em casa, assim, sem brincadeira, porque o paciente só podia ir 9h30 para a sessão, porque trabalhava. Que era importante, né? Exato. Então, eu entendo de onde ela vem também, que é um cansaço de, putz, eu já fiz os meus corres, né? Mas eu acho que essa coisa de passar o conhecimento, e a internet hoje, ela te dá essa possibilidade, né? De você gravar coisas incríveis, de você promover conversas incríveis com pessoas, sem necessariamente sacrificar o seu tempo 100%. Conseguir equalizar as coisas, equilibrar melhor, né? E aí, eu não sei se vocês acreditam, eu acho que sim, mas eu acho que nada é por acaso, sabe? Então, assim, a gente está aqui hoje também não é por acaso. Você fez essa transição, puxou sua mãe, que veio com esse conhecimento, que pode colaborar. Nada é por acaso, né? Então, acho que a gente, nesse momento, quando acontece alguma coisa, a gente tem que agarrar, aproveitar aquele momento e ir. Se vai dar certo ou não, porque a gente fica tão preocupado também, né? Se vai dar certo, se não vai, se eu vou ser 100%, a gente nunca será. Né? Exatamente. A gente vai tentar fazer o que a gente tem de melhor. Eu sempre penso nisso, assim. Então, estou aqui, estou vivendo, estou por inteira, estou aproveitando esse momento. Tento tirar todas as caixinhas da minha cabeça e estar aqui. Exatamente. Né? Mas é isso, assim, então aproveita esse momento. Não precisa, né, sofrer, assim, vai. Acho que é muito disso. Assim. E ela fala, eu preciso estudar para esse tema. Aí eu, mãe, você já estuda todos os dias. Você já sabe esse tema. Aí ela chega com todas as colas dela, caderno escrito páginas, o iPad, não sei o quê. Aí ela põe de lado e dá uma aula. Pronto. Aí a gente assim, e aí, você usou suas anotações? Ela, não, mas é o meu porto seguro. Aqui, se eu precisar, eu falei, mãe, sério. Qual que é o seu signo, Blenda? Meu signo é Sagitário. Sagitário. Mas é que ela é bem escorpiana no mapa dela. Ah, tá. Ela é mais escorpião do que Sagitário, né, mãe? Dizem que sim, né? Dizem que sim. Ele tá uma especialista ali, ela tá dizendo, meu amor. Ela é intensa. Eu tenho uma lua escorpião que diz que é assim. Que vai. Muito bom. Bom... eu sempre digo também que nós, mulheres, a gente tem essa coisa de força de pilar, né? Então, quando a gente provoca essa transição, essa mudança, essa nova versão, a gente mexe com o entorno. Vocês mexeram com o entorno de vocês? As pessoas sentiram essa mudança? Ah, sim. Eu acho que... talvez o que eu vá falar agora seja uma coisa meio careta, tá? E se for, me desculpem, mas... Pode falar. Enfim... Né? Mas eu acho que quando uma mulher, né, forma um núcleo familiar e ela tem filhos, enfim, é essa opção que ela tomou, esse rumo que ela tomou na vida dela, eu acho que a mulher é uma coluna vertebral muito importante, né? Muito, muito importante. E eu acho que aquilo que modifica nela, modifica o que está ao entorno dela, e aqui não tem nenhum discurso de poder, nenhum discurso de eu achar que as mulheres são, as pessoas mais incríveis do mundo, não é isso. Mas é que eu acho que a mulher, ela é uma criadora de vida. Então, quando a gente muda a dinâmica familiar, tanto para melhor como para pior, né? Se a gente está passando por uma fase difícil, se a gente está vivendo uma crise, se a gente está passando por uma doença, se a gente está fazendo uma transição profissional, tudo isso vai impactar a dinâmica doméstica, né? O dia a dia da gente. Seja a relação conjugal, se houver relação conjugal, seja a relação com os filhos. Então, eu acho que nós mulheres, e não é à toa que os estudos mostram isso não é um achismo, que grande parte dos quadros de ansiedade acometem muito mais as mulheres, né? Porque a gente tem uma sobrecarga quase que fisiológica, biológica, né? Ser mulher é uma coisa que dá um pouco de trabalho, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar muito atentas a isso e entender e não estranhar que quando a gente faz uma mudança, porque algumas mulheres falam, né? Nossa, mas eu sempre fiquei em casa, estou me lembrando de uma pessoa, agora que eu resolvi ser fotógrafa,
o meu marido reclama que eu estou muito ocupada. Eu disse, sim, mas ele passou 20 anos acostumado com você numa posição. Precisa contar para ele que houve essa mudança, né? Então, isso é uma coisa importante, que eu acho que as mulheres precisam estar atentas a isso pela importância que elas têm. Isso é devido à importância que elas têm, né? Eu acho que ser criadora de vida é algo que tem um poder muito grande. É assim que é. Ai, que lindo, né? É. Cada vez que ela fala assim uma frase, eu falo, nossa. Vou anotar. Vou anotar aqui uma canetinha, né? E você sente uma mudança? Quer dizer, você sente que as pessoas entenderam que você mudou? Porque eu já ouvi assim, nossa, mas quando eu te conheci, você era tão mais, sei lá, mais quietinha, tal. Agora parece que você cresceu. É doido isso. É óbvio que eu cresci, porque agora eu tenho 42 anos. Se eu tivesse 25 ainda, estaria diferente. É, verdade. Mas parece que muita gente não acompanha, né, Mas você sente quando as pessoas falam isso pra você num tom de insatisfação delas? Tipo, eu preferia você antes. Que talvez fosse menos, opinasse menos, né, mais quietinha, tá tudo bem agora, mas agora não, agora tem uma voz, né? Acho que é um pouco disso eu também. Acho e a também. gente muda. E que bom, né? Eu tinha muita voz, eu era justiceira, falava o que eu pensava. Ela sempre teve voz demais. Nossa, eu acho que eu exagerei na minha voz, sabe? Aí eu calei um pouquinho. Foi ótimo. Aprendeu, maturidade. Gente, foi muito bom, porque assim, eu achava que eu tinha que lutar por tudo e por todos. Então, círculo de amizades quando você é adolescente, né? Acontecia alguma coisa com uma amiga, a outra não tinha coragem de falar pra outra, eu tenho. Tomava as dores. Aí eu tomava frente primeiro que a pessoa não pediu pra eu tomar frente, eu quis. Segundo, que a pessoa não ficava tão tocada quanto eu. Então assim, eu pegava o problema do outro, eu engolia o problema do outro, tentava resolver o problema do outro, o outro já tava amiga da outra lá, e eu tava com ódio. Mas eu sou assim. Bom, vivi tempos em TV, que é um ambiente tóxico, desculpa, mas né? Tranquilo. Você também já trabalhou. Nossa, tranquilinho. E aí, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, nossa, você viu que a Mica falou da Blenda? Eu falava, o que ela falou? Gente, não... ela nem tinha falado nada pra mim, mas aí eu já não queria mais falar com a Mica. Exatamente. Porque aí eu falava, gente, que absurdo. Daí eu vi a Blenda falando, tipo, a Mica postava uma foto, tô usando os nomes, tá? Mas postava uma foto e a Blenda comentava, ai, que linda. Eu falava, gente, mas ela tá... Que falsa. Mas ela fez um negócio pra você, ela falou Então, gente, aí eu aprendi a ficar quieta. Mas mesmo assim, eu falo, não é possível que a pessoa continue. Que falsa. Não, o que eu acho hoje que eu sei, minha energia, você deve ser muito assim, eu sei que a minha mãe é assim. Quando não bate a energia tal, eu já... Mas eu não preciso ficar... Se blinda, né? Eu não preciso ficar entrando no problema do outro, porque de verdade, eu entrava em problemas que o outro não tinha chamado para eu entrar, entendeu? Também fazia parte de eu acho que você pode analisar, de um ego, da autoestima, deixa eu salvar você, sabe? Talvez porque um dia você também ficou naquele lugar e alguém te ajudou e aí você falou, poxa, mas se alguém me ajudou também, né? Com certeza. Sempre tem essa coisa da escola, né? Então, o dia que você foi excluído da escola, então, sei lá, eu era muito amiga das pessoas excluídas, eu sempre tinha essa coisa, mas assim, eu acho que você tem que tomar cuidado também para você não fazer disso uma bandeira sua na vida, porque eu também fiz muita terapia e comecei a me perguntar, mas tudo bem, eu tô querendo salvar quem, por quê? Né? O que eu também tô querendo dizer para mim mesma? A gente tem que separar um pouco. E eu acho que foi importante eu calar minha boquinha um pouquinho, sabe? Fica quieta, linda. Querida, ninguém te chamou. Sabe? A minha mãe assim, tá bom, não vai falar. Eu vou falar, mãe. Não vai falar. Que bom que tinha uma mãe nessa hora pra eu segurar e falar, não fala. Nossa, porque uma hora eu falei, você não aguenta mais ser justiceira. É um fardo muito grande pra você carregar. A galera não tá nem aí pra você. Já tá todo mundo amigo de novo e você tá lá. E aí você criou uma cena ali, um negócio que você é a pessoa errada no final das contas. Exato. Então agora, o que você falou que as pessoas falam, ai, Karina, você tá falando mais, você tem mais voz. Pra mim é o contrário. Tipo assim, nossa, mas você não vai e aí, você não vai brigar? Eu, não. Eu vou brigar? Nossa, tenho mais o que fazer. Eu acho que tem uma coisa também com traumas de polêmicas de internet, que eu vi tantas amigas entrando em polêmica que eu falava, meu Deus, eu não vou saber lidar. Né?
Se for comentar, gosto. Não é? Mas aí eu falo, pra quê? Pra quê? Pra quê? Segura pra você, amor. Exatamente. Não é? Vou edificar que vida fazendo isso, não é mas que mesmo? dá vontade às vezes. Dá muita. Nossa. Sabe que tem um exercício que eu faço? Quando alguém me manda um hate, assim, o passivo-agressivo é o que mais me irrita. Porque o hate aberto... Recebe muito ainda? Passivo-agressivo, ele vem, Porque... assim. Aí ele vem em ondas. Mas ele vem. Nossa, eu achei que você era protetora dos animais, por exemplo. Se eu tô fazendo carinho num gato... É um exemplo, tá, gente? Num gato eu gosto de cachorro. Não, achei que você gostasse mais de cachorros. Aí, às vezes, eu quero... comer o teclado, sabe? Aí eu respiro. Aí eu respondo outra pessoa fofa, querida, eu volto nessa. Aí a minha resposta é muito melhor, eu me sinto bem, eu falo, tá vendo? Olha que... Aí a pessoa às vezes se constrange, né, na maioria das vezes. Sim. Não foi isso que eu quis dizer, porque nunca ela quis dizer e tal. Mas aí eu, né? Porque quando aquele eu brigo... primeiro momento, né? Então, mas porque eu não sei se vocês sentem isso, mas tem facetas nossas que a gente não gosta. Sim, muitas. Eu com raiva, eu sou horrível, não sou, mãe? Eu também, eu sou horrível. Eu sou jogo a pessoa no chão. Eu sou horrível. Eu sou uma escandalosa, eu grito, eu perco a paciência, eu não gosto de chegar. Eu falo palavrão também, com raiva. E eu sou canceriana. Você fala palavrão, você não parece. Nossa! Aqueles feios? Só eu falo palavrão da minha casa. Tipo, minha mãe, meu pai, minha irmã, eu sou a única que fala palavrão. Gente... Mas aqueles feiosos. Não pode. Com C, né? Entendi. Não pode. Então, eu não gosto, eu não gosto. Não, uma energia que não é boa, né? Não é. Então, eu realmente tento evitar essa skin perigosa, tóxica. Bom, a gente tem um quadro aqui que se chama PPP. Pesque a pergunta do público. Olha! Gente, ela tá toda... Olha, eu vou falar, gostei. Surgiu da minha cabeça, tá? Claro que surgiu da sua cabeça. E aí, quem se lembra? Né? Lembro. Eu pesquei, tentei já, eu demoro. Não sei se será assim com vocês, tá? Mas a gente liga... Isso, difícil isso. Calma pra você. Com a minha coordenação aqui vai ser maravilhoso. A minha mãe até amanhã ela Nossa, até amanhã eu pego a dica foca num peixinho e fica nele, entendeu? Ai, meu Deus, mãe. Ui. Foca no verde. Aí. Vai. Aí vai. Foi. Agora deixa eu morder. Deixa eu morder. Levanta. Aê, Cle. Vamos ler essa primeiro, número 6, né? Deixa eu pegar aqui a sua. Aqui. Da Giovana Abdala. Blenda, você tem 3 filhas. O que foi mais difícil enquanto elas cresciam? Não é para falar sobre a Mica, é sobre o geral. É bom. O que foi mais difícil? Olha, ser mãe de mulheres por si só já é um desafio. Né? É uma convivência muito complexa. 3 mulheres. Eu tinha uma. Bem complexa, Nossa, né? Ela falou muito, mas ela é bem... Não, é complexa. Éramos em 4, né? Porque é uma relação que ela tem muitas ambivalências. Ela tem admiração, mas ela também tem competição, né? E eu tenho filhas, felizmente, né? Que cada uma de um jeito, claro, mas elas sempre foram muito sinceras naquilo que elas observavam. Então, eu tinha que ouvir coisas muito difíceis, Entendi. Né? Então, assim, eu acho que a coisa mais difícil foi centrar a minha autoestima como mãe. Eu tinha muitas dúvidas do quanto boa mãe eu era, se eu conseguia, se elas gostavam de mim, se elas gostavam de ser minhas filhas, né? Então, assim, mas eu acho que foi um período, porque foi um período exatamente que elas criaram mais autonomia. Então, se eu falava uma bobagem, elas diziam para mim, isso aí que você está falando é uma bobagem. Não, né? eu não falava. Não era eu. Não fale de mim. Ou, sei lá, às vezes Carol e Gabi não estão aqui para se defender, né? Não, tinha uns embates grandes, assim, durante jantares, almoços, e eu era a pessoa, né, que era foco. Não, e tinha uma coisa, Karina, eu era o foco. E tinha uma coisa muito interessante, que eu sempre acho, eu conto isso porque elas concordam comigo. Se eu dissesse, isso aqui é verde, e verde vai ficar melhor em você do que o marrom, e o meu marido dissesse exatamente a mesma coisa, o verde vai ficar melhor que o marrom,
elas aceitavam muito mais o que o pai dizia do que o que eu dizia. Então, sempre quando eu falava, né, sempre tinha uma pegada, né? Acho que tinha do meu lado também, do lado delas, né? Mas tem o fato de serem mulheres. Mulheres, exatamente. Então, eu acho que o que foi mais difícil foi exatamente nesse período. Começou dos 11, 12 em diante, porque elas foram criando autonomia e voz, né? Porque lá em casa, né, todo mundo fala muito, né? Bastante. E o meu pai fala pouco. Fala pouco. Ele é mais reservado. Quem fala muito menos, reservado. escuta menos também. Então, mas sabe que a minha filha tem 7 e às vezes a gente entra nos embates que meu marido, eu tenho só uma, né, só entre aspas, mas já dá um trabalhão. E aí ele fala assim, mas hoje vocês duas estão se pegando. E é uma coisa que a gente começa a se pegar, eu não sei o que é. Uma irritação, né? Que uma começa a provocar a outra e ela tem 7 e eu falo, meu Deus, que medo. Eu tô ficando irritada com a menina de 7. E bate porta. Bate porta já? Opa. Nossa, eu amava bater porta. Pá! Daí eu bati e fazia... Agora vem. Ferrou. Lá vem, né? Aí eu escutava, não bate a porta! Igual lá em casa. Vamos pro seu? Vamos. Ai, mãe, desculpa. Boa sorte, hein? Desculpa, mãe. Mas eu era mais... que dei mais trabalho, mas... mais legal de conversar, né, mãe? Eu era... Foca num, foca em um, porque senão eu fico tonta, o labirintite pega. Menino, vai! Olha, fica no vermelhinho. A hora que ele abrir, vai! Não foi. Calma, gente. Aí! Deixa ele morder. Tem que deixar morder. Karina. Ô, Karina. Apesar que eu fiquei umas 3 horas pra pescar um lá em casa. E se eu não conseguir pescar? Não, aí eu vou ler, né? Da pergunta. Ensinar a pescar ou pegar o peixe? Como é que é? Aí, pega o peixe. Pode pegar um. Pega você é Capricórnio, você nem é Ariana pra estar sem paciência, louca. Pegou! Olha, quando você menos espera, você pega o peixe. Aí tá poético. Pronto, eu peguei, mãe. Mãe. Pega o 2, Pronto, é o 2. Tu já saiu 2 vezes o 2. Ó, tem uma pergunta interessante aqui. Mariana Lima. Mica, eu conheci a sua mãe através da sua rede, que a gente conversou, né? Depois eu entendi que isso diz muita coisa. Virei fã da Blenda e eu queria saber se você, quando olha para trás, acredita que isso te ajudou a se conhecer melhor. Nossa, muito. Gente, vocês não têm noção que eram os nossos jantares. Melanie Klein, Winnicott, Freud. Às vezes eu falo isso e as pessoas psicólogas do meu lado falam, uau, que sofisticada. Eu falei, não, menina, isso aqui era meu jantar. Eu nem sabia quem eram essas pessoas. Eu fui descobrir que o Winnicott era um homem, né? Depois, que eu tinha certeza que ele era uma mulher. E daí, uma vez, o Winnicott, o Winnicott. A gente era muito estimulada. Eu acho que isso que a minha mãe falou, dela ter levado mais ferroada, nossa, é porque ela também fez um trabalho que só ela poderia fazer em casa. Porque ela tinha o conhecimento para tal, né? O meu pai não é dessa profissão dela. Então, ela tinha o método, a metodologia de fazer O método... Ela praticava em casa. Gente, ela chegava no jantar e ela falava assim... deixa eu ver quem eu vou pegar hoje. Vamos falar que ela fica melhor de verde. Isso é ótimo, tá testando. Eu acho que ela era corajosa. Eu não sei se ela tinha essa consciência, mas ela estava toda hora ensinando a gente a se conhecer. Né? Porque como ela estava conhecendo a gente, se conhecendo e tal, então eram conhecimentos gerais ali. Só que quando você estimula um adolescente a pensar, o adolescente pensa muito e fala, né? Então até falei, nossa mãe, você estimulou demais. Podia ter dado um break ali. Porque eram conversas assim, de trocar muitas ideias, de ser muito profundo. Então, eu falo, não consigo ser rasa, nem eu nem as minhas irmãs. Assim, juro, alguém chega pra mim e fala assim, ai, não gosto muito de coração vermelho. Aí eu já começo. Por isso. Não? O que o coração vermelho é? Eu falo, para na minha cabeça. Eu falo, chega, é um coração vermelho. Ai, que bom, tudo bem. Cada um com seu cada qual. E eu fico, mas o que será que esse coração vermelho quer dizer na vida dela? O que aconteceu ali? Gente, assim, é difícil, né, mãe? É. A gente trazia amiga em casa,
era assim, ó, no primeiro olhar. Ela eu falava. Não, ela não falava. Eu só falava, minha mãe não gostou dela. Minha mãe não gostou. Certeza. Só de olhar, você já pescava. Porque ela fazia uma pergunta assim. E essa amiga, você conheceu? Eu falei, ixi. Pronto. Então, mas ela tinha razão no final? Sempre. Ai, pronto. Era infernal. Não, assim, você sabe que ela pegava até mais leve nos relacionamentos amorosos, né? Ela deixava mais a gente... Meu pai era mais crítico. Tipo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E ele também acertava muito. Mas a minha mãe, com amizades e coisas assim, ela prestava bastante atenção, assim, nisso. Então tinha muita interferência. E estava sempre certo. A gente tem que ouvir, né? Escutem suas mães, porque vou te falar, a boca de mãe é santa. Mas a minha também falava, às também? vezes. Eu acho que a gente tem esse olhar, né? De falar, talvez. Mas às vezes é bom também não falar e deixar a coisa desenrolar. Sim, também sim. Tenho que falar. Eu percebo nas amigas da minha filha hoje com 7. Tipo, você já consegue ali entender as personalidades. Não, e já sei quando minha filha também tá causando um negócio, né? Porque que não aí já sei o que tá acontecendo. Muito louco isso, né? Mas às vezes eu fico quieta porque eu deixo rolar. Só fico perguntando pra ela pra sentir. É bom. Mas a fulana, entendi. Aí eu fico assim. Só que o nosso entendi é total assim. Mas ela tem 7, eu acho que ela não tem essa leitura ainda, né? Mas ela vai se acostumando com esse. Ela já vai te entender quando você achar que algo tá. E ela se diz sua amiga, né? Não, mas outro dia uma amiga chamou ela de chata no aniversário dela. Daí eu falei, filha, não é legal. Por mais que ela te ache chata, no dia do seu aniversário, eu não aguentei. Olha, no dia do aniversário, não. E gravaram, e me mostraram, tipo, a cena, gravaram? Sabe? Gratuito, Mas não, foi na festa? Durante a festa, assim, tava... A pessoa falou assim, você é muito chata, Maitê. Daí eu falei, nossa, coitada, no dia do aniversário. E vou te falar, chata pra mim é um... Chata me irrita muito. Não é? Se meu marido chega pra mim e fala, nossa, você é chata, ele vai me ofender mais do que se ele falasse, nossa, que egoísta. Chata não. E eu tomo cuidado com ela, às vezes em algumas situações que são chatas. A situação, não ela. E aí eu falo, mas tem que situação chata. Porque eu já falei, você é chata. Aí eu pensei, não, mas ela não é chata. Entendeu? É muito bom, né? Sim. Mas a gente tem que se tomar, ter essa atenção. Porque ela fala, mas eu não sou chata. Eu falei, não, o que você está fazendo é chato. Aí isso é chato. É isso. Mas sabe que eu vejo? Eu tenho 2 meninas e um menino. Bom, o Kiki não me traz nada de... ainda de... É muito pequenininho, né? Mas ele vai fazer 4. Não, a minha de 5, que vai fazer 5 já. A mãe tinha uma menina no clube que falou pra mim e pra Luísa, suas cocozinhas. Aí eu... Oi? Então, mas não dá um negócio, tipo, não. Suas cocozinhas? Feio. Aí eu falei assim, prefiro ser cocozinha do que mal educada. Aí a Viva... Eu não quero ser cocôzinha. Eu não prefiro ser Aí eu, tá bom. Tá, filha, que eu quero dizer que, assim, é ruim ela ser mal educada. Mas eu não quero ser cocôzinha. E ela é muito mica, né? Ela é muito, muito, muito. Mas as meninas, eu vejo que elas... eu fico meio chateada com isso, que a gente fala, as gerações estão melhores e tudo, mas existe uma coisa meio da natureza que elas fazem uma implicância entre elas. De verdade, eu vejo as meninas... E eu não tô tirando minhas filhas disso, tá? Tô falando meninas em geral. Tem ciúmes da amizade com a outra. Então, começa assim, com essa coisa dos ciúmes, não pode brincar com a fulana, tem que brincar só comigo. E assim, é uma coisa que vem naturalmente, sabe? Você tem que ir explicando, assim, não, você pode ter muitas amigas, mas olha, tudo bem que a sua amiga tá com ciúmes, mas você também sentiria ciúmes se ela brincasse com outra. Porque você também tem que fazer essa versão de espelho para elas, pra gente não ficar assim, meu filho é perfeito. Não, eu acho que tem que ouvir tudo, até porque a gente sabe que pode ser a pessoa errada ali na história, né? Mas eu vejo que existe muitos ciúmes, assim, entre as amigas, né? Não sei, tô vivendo isso um pouco. Sim, em casa também percebo. Tem um grupinho grande, dividiram as salas e eu falei, filha, você vai conhecer tanta gente, tá no 2º ano, você vai conhecer tanta gente. Nossa, tanta gente. Sabe, tem gente que vai ficar, tem gente que não vai, e é assim que é a vida, né? Vamos evoluir. Exatamente. Mais uma vez, pescaria pra gente pegar mais uma pergunta? A Karina vai me gongar aqui, porque... Quer tentar junto? Vou, mãe, eu vou tentar. Pega meu peixe, hein, mãe? Tem 2 perguntas boas aqui que eu quero fazer. Filha, pega o verde, eu vou pegar o laranja. Mentira, mãe. Aí, ó, foca nesse aí. Eu tô vai focada. abrir. Aí, abriu, pá. Vai. Segura. Peguei.
Peguei. Aê! Falta a blenda. Peraí. Qual que é o seu? 3? O meu é 3. Foi. Vai, mãe, arrasou 15. nesse. Aí. Ai, foi. Vou considerar. Vou considerar 15. Considerar vai. 15, vai. Tiro? Pode deixar. Mica, você faz tanto sucesso nas redes. Como é que é esse sucesso orgânico? Daniela Riva. Daniela é uma seguidora minha muito antiga. Ela interage super. Que fofa. Mas o que é o orgânico? Talvez assim, dos vídeos viralizarem, né? Acho que isso. Obrigada, acho que ela quis dizer Daniela. isso. Acho. E eu acho que é a gente... Autenticidade? Eu respondendo pela pessoa. Mas eu acho que é isso, né? Eu te acho autêntica. Eu acho que é o mais autêntico que você possa ser. Sim. Porque é uma mentira dizer que é 100%. Sim. Eu não sou 100% muitas vezes com a minha mãe, tô brincando. Oi, tudo bem? Tudo ótimo, mãe. E você? Mentira. Nada. Eu acho que é autenticidade também de pensar no... Acho que isso também vem muito da psicologia, né? Pensar assim, como as pessoas... Situações que as pessoas possam se relacionar também. Se identificar. Isso. Então, às vezes eu tô falando de um assunto que pode acontecer na casa de todo mundo. Acho que esses assuntos que eu trago, que são mais de seres humanos e dores e coisas que a gente passa, até coisas cômicas também, eu acho que acaba chegando na casa da pessoa, como ela fala, na minha casa também é assim. Entrega mais. E às vezes é aquele conteúdo que você nem pensa muito, né? Que é aquele que sai assim, você fala, nossa, aconteceu isso aqui, vou falar sobre isso. Aí vai. Exato. E eu acho que isso faz você se aproximar. Talvez eu nunca tenha sido uma influenciadora assim muito do glamour. Eu tenho situações glamourosas que você tem, claro. Você vai numa festa, você vai num evento e tudo. Mas eu acho que as pessoas, quando elas vão falar sobre o meu trabalho, elas sempre falam dessa coisa da proximidade, assim. Então, acho que é muito da nossa família, assim. Acho que a gente é mais próximo, porque acho que é isso, a gente não próximo. se blinda, né, de assuntos... Tipo, eu não finjo que eu não tenho problemas, ou que, sei lá... Quando não tá tudo bem mesmo, é quando isso. eu quero rir, sabe? Então, eu acho que isso também faz com que as pessoas cliquem mais. Muito bom. E a última, Blenda, eu acho que essa é mais pra você. Ela não colocou, mas eu acho que sim. Eu não pus o nome dela pra preservar a identidade. Ela disse que se divorciou depois de 25 anos, um casamento abusivo. E como é que é recomeçar? Porque ela fica se questionando sobre quando voltar a se amar. Daí... Enfim, a pessoa vai saber que é ela, mas achei melhor não colocar o nome. Bom, primeiro de tudo, precisa se amar, né? Encontrar esse lugar, né? Esse lugar que você... de novo encontrar o seu lugar. Porque um casamento de 25 anos é uma formação de hábito quase, né? Quando você termina um casamento, seja por que razão for, de tantos anos, você fica sem lugar mesmo. Então, o primeiro lugar para ser buscado é o lugar que cabe a ela. E aí não precisa ter pressa, né? Porque às vezes quando a gente termina uma relação, a gente quer logo colocar outra no lugar, ou a gente se faz a pergunta, nunca mais eu vou encontrar ninguém, nunca mais ninguém vai me amar. Né? Uma pressa, né? Porque no final das contas, todos nós buscamos amor, né? A gente quer ser amado e poder amar também, de preferência. Mas eu acho que é preciso ter calma, porque é um tempo muito longo vivendo ao lado de alguém, né? Quando você... É uma vida, né? É uma vida, 25 anos é uma vida, né? E você não se vê sem aquela pessoa, por mais difícil que aquela relação seja. E a gente sabe que as relações abusivas são as relações mais difíceis de serem tratadas e desengatadas, né? Porque algo ali engata no nível, né, que você racionalmente entende, você sabe das razões, você não consegue sair dali, leva muito tempo. E às vezes as pessoas até não compreendem muito isso. Mas como é que essa pessoa continua com essa? Mas é porque tem engates ali, inclusive engates de infância, engates de histórias antigas, né, que mantém. Então, eu diria para qualquer pessoa, no caso para ela, né, que tenha paciência com ela própria, porque agora ela precisa casar com ela. Encontrar, né, essa nova versão. Encontrar essa versão dela, né, casar com ela, porque às vezes a gente está casado com alguém e esquece de estar casado com a gente mesmo, né? Então, aquilo que eu estava falando hoje no começo da nossa conversa,
essa equação, como é que eu posso ser blenda, indivíduo, blenda, né? E como é que eu posso ser blenda, mãe, blenda, mulher, blenda profissional, blenda amiga, blenda que está no mundo, né? E essa equação, eu digo para vocês, talvez tenha sido a coisa que eu mais demorei a entender na minha vida, que eu poderia estar nesses dois lugares ao mesmo tempo, né? Sem perder a conexão, mas ao mesmo tempo sem perder a conexão comigo. Então, acho que é isso. Tem mais uma pergunta, né, produção, do telão? Eu posso pegar um brownie? Por favor, Ele né? não pode ficar olhando aqui para Blenda, nossa cara. Eu quero. Eu que Você fiz, que gente. fez? É uma receita tradicional de família. Começou por mim. Ela é então muito é tradicional por mim. Nossa, Karina. Ai, que bom que vocês já estão com o browniezinho. Pra gente tem mais uma pergunta agora no telão, que é chique. Eu sou chique. Produção, vocês podem soltar essa pergunta no telão? Uau! Olá, mentira! pessoal. Acharam que eu não ia passar por aqui, mas me deram 2 minutinhos para falar rapidamente sobre vocês. Bom, primeiro com a Mica, a minha relação com a Mica sempre foi muito divertida, primeiramente, barulhenta, foi muito cheia de novidades. A Mica nunca parou na vida, ela sempre, desde pequenininha, ela sempre teve uma energia enorme, sempre uma vontade de viver enorme, e tudo era muito, todo mundo ia se acabar, então se ia dar certo ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo, se desse errado ia ser um desastre total. Então sempre foi muito intensa, sempre foi assim, muito divertida. De 4 anos para cá, nos tornamos sócios e obviamente que mudou um pouco essa relação das coisas mais sérias que a gente tinha para conversar, enfim, mas continuou não faltando todo esse divertimento e essa alegria de viver que ela sempre teve. E com você, Dedé, vocês são os meus 50% melhores. Eu sem você, eu sou 50%, eu sou a metade. Então, a gente está juntos há 51 anos, eu não consigo imaginar a vida sem você. Sinceramente, não consigo e nem quero imaginar. Então, estou aqui para dizer para vocês que vocês façam aí um ótimo trabalho e que eu amo vocês e que eu torço para que vocês façam cada vez mais coisas na vida, como vocês têm feito, e que vocês vão sempre crescendo muito, e eu estou aqui para estar junto com vocês, tá? Um beijo grande para você, Mica, e um beijo muito, muito especial para você, Dedé, meu amor. Gente, eu me emociono com a mensagem dos outros. Ai, inglês! Um beijo muito especial. Quando eu recebi a mensagem, eu falei pro Xande, chorei. Ai, que lindo. Fiquei emocionada quando eu vi a primeira vez, agora de novo. Que bonito, né? Muito bonito. E bonito que ele falou sobre você também. Muito. Ó, vocês querem um papelzinho? Nossa, é de coração, arrasou. tudo bem? Não, eu amo o coração. Pode analisar. É um papelzinho de amor, né? Nossa, adorei. Não é fofo? Que lindo! Fofo. Nossa! Assim, eu pedi, daí eu pensei, vou pedir. O não eu já tenho, porque eu sei que ele é super reservado. A gente Ele até é falou aqui, muito. né? Mas se ele quiser sentir à vontade, seria interessante. Nossa, daí ele já arrasou. casou. E eu acho que é lindo. importante a gente ter, né? Às vezes a gente não fala no nosso dia a dia porque tá corrido, porque... E aí é legal ouvir, assim, de um jeito especial, né? Ela arrasou, gente. É isso. Né? Nossa, Muito Eu me lindo. emociono com a mensagem dos outros. Olha que alegria. Ah, mas isso é bonito mesmo, né? Isso dos 50% que ele falou é muito... Mas eu acho que essa é um pouco a sua marca, né? Eu sou muito de alma, eu acho. Você é afeto. É verdade. Que bom. Vou chorar. Ah! E eu choro, porque quando eu choro, eu fico feia. Eu não choro bonito. Eu falo Eu isso nunca direto. choro. Você fala? Eu choro muito Gente, feio, eu por isso choro que eu tô- feio. eu tô fico tentando. assim, aí fica uma coisa horrosa. Ai, já segurei, mas obrigada, meu amor. Obrigada a Obrigada você. mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Mas para finalizar, eu quero primeiro que vocês contem sobre os projetos que estão vindo aí. Tá. Fale mais, né, sobre o que está vindo aí. Blenda também. E depois eu quero fazer uma última pergunta sobre o que é beleza para vocês, sabendo que vocês não são a Mulher Maravilha.
Não? Não. Amor, em alguns momentos, muitos, né? Mas não o tempo todo. De jeito nenhum. Então, Bom, façam aí, falem de vocês, os arrobas. Vou falar rapidamente. Bom, o meu dia a dia, basicamente, na maior parte deles é no consultório, né? E agora, eu até conversei com você aquele dia, Karina, agora eu tenho feito pequenas inserções, bem tímidas e pequenas, na empresa. Ah, eu lembro da história. Logo no início a gente se encontrou. Logo no início que a gente se encontrou, então eu tenho feito bem poucas, ainda muito tímida e muito incipiente, porque está passando por algumas mudanças, né? E eu estou escrevendo um livro, que estou torcendo para terminá-lo, né? E é um livro que ele trata de um tema que eu vivo, esse tema, né? Que é o tema da solidão, não porque eu seja uma pessoa solitária, mas porque eu gosto muito da solidão. Então, da mesma maneira que eu escrevi um livro fazendo as pazes com a ansiedade, eu acho que cada um de nós tem que encontrar o lugar bom da solidão. Sim. Né? Que hoje a gente chama solitude, vamos dizer. Então, isso é do meu lado. Você quer que responda a outra? Pode ser. O que é beleza para você, sabendo que você não é a Mulher Maravilha? E beleza para mim é eu estar no lugar que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Isso para mim é a maior fonte de beleza, né? E eu acho que eu tenho vivido momentos de muita beleza na minha vida, porque eu tenho procurado o máximo que eu consigo, às vezes não é possível, mas o máximo que eu consigo encontrar aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto com aquilo que eu falo e faço. Isso não é rígida, não é ser rígida na coerência, porque nenhum de nós somos assim, tão rígidos. Mas eu acho que isso é beleza, e é a beleza que eu aprecio nos outros, né? Para mim, a beleza numa pessoa está exatamente aquela pessoa que fala com você e ela é espontânea, ela é genuína, ela não está querendo fazer uma pegadinha com você, ela está ali. Sim. Então, para mim, beleza tem muito a ver com verdade. Bom, é isso. Obrigada, e Mica. Arrasou, Depois de tudo né? isso. Eu tô assim, ó. Então tá, gente, beleza pra mim também é isso. Mãe, a gente nem falou pro papai, obrigada, te amo. Tal, né? Se você quiser deixar um recado pra ele. Nossa, coitada, a gente chorando e tá bom. Então... o choro não, já porque foi tão... inesperado, foi inesperado. Eu fiquei até sem fala, não sabia o que dizer. Mas pode falar, se você quiser olhando pra câmera, assim, ó. Então, vou deixar um recado aqui pro meu marido, Newton, que eu chamo ele de Dedé. A gente tem os apelidos iguais, olha que interessante. Mas ele falou que ele é os 50%, ele também é meu 50%, porque ele sempre foi um porto assim muito seguro. E ele tem uma qualidade que nesses 51 anos que a gente vive juntos, né? Ele aprecia a minha liberdade. Isso é tão bom, né? Isso é tão bom. Tão bom amar alguém que aceita que você seja uma pessoa livre e tem as suas estranhezas. Então, sim. Obrigada, Dedé. Eu também te amo muito. Que fofo. Então, gente, o meu @, é Mica Rocha. No TikTok, Mica M. Rocha. Que eu tô adorando o TikTok. Amando. Eu tenho que usar mais. Que. É muito legal. Não é só dancinha, tem muito conteúdo bom, assim, eu tô adorando. E eu sou influenciadora, eu tenho a Misha e a Open Era, que são as marcas que eu amo de paixão e estão crescendo. Então, eu tenho esse dia a dia bem ativo com meu pai, com as marcas. E agora, com esse braço da autoestima, né, do amor próprio, do autoconhecimento, que eu tô quase passando esse bastão aí mais para minha mãe, que ela vai com certeza povoar das aulas dela, chama Bloomer Academy, que a gente carinhosamente chama de Bea. Você pode ir no link do meu Instagram, você vai ver que tem um link lá, se você quiser se inscrever. É uma assinatura anual que você tem acesso a aulas novas toda semana. Legal. Então, toda semana tem temas novos. Eu tenho um podcast chamado Famosos Conselhos, e eu posto primeiro lá na Bloomer Academy, uma semana antes, exclusivo, e depois eu solto no Spotify. Então, é legal porque tem conteúdos exclusivos e bem profundos que estão transformando a vida de muitas mulheres. Eu recebo muitas mensagens emocionantes, então eu fico muito feliz. E agora com Negócios que Florescem, que é o meu workshop, que depois ele vai virar outra coisa, que é esse braço de negócios para mulheres. Assim, eu foco bastante em mulheres empreendedoras
que querem aprender coisas, às vezes, que você tem vergonha de perguntar, sabe? Desde fazer uma planilha, analisar um DRE, fazer custo de mercadoria, calcular margem. Antes mesmo da gente pensar no marketing, tudo, mas eu acho que vai ser uma formação, né, de gestão mesmo do seu negócio que a gente muitas vezes não tem acesso, né? Não teve essa oportunidade e acaba prejudicando um sonho, um negócio que você queira ter. Então, eu tô bem profunda nisso também. Muito Como meu pai sucesso. falou, muito intensa, né? E a mensagem para o pai, gente? Ai, pai, eu te amo, a nossa vida é muito divertida. Eu sei que você tem que me aturar muito com as minhas emoções, mas eu também acho que isso faz a nossa relação ser dinâmica. Eu admiro muito você, né, como pai. E a minha mãe outro dia falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, olha, acho que depois de mim, hoje, você conhece muito bem o seu pai. Porque eu vivo com meu pai todos os dias, né? Às vezes eu passo mais tempo com ele do que a minha mãe durante o dia. E eu conheci um lado seu que eu amo, né, de fazedor, de uma pessoa que é muito resiliente, otimista, que passa por desafios como poucas pessoas que eu já vi. E acho que isso é uma característica do empreendedor. E você é um super empreendedor na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Eu amo muito você e já tô no escritório. Vou chegar atrasada hoje. Mas tudo bem por um bom motivo. Sim. Meninas, obrigada. Eu amei nosso Karina, papo. obrigada. Você tá no seu lugar. O brownie. Você sabe. O brownie, maravilhoso. Tá aprovado. Poderia vender, se você quiser. Tem o porta-copos, não esqueçam, é de vocês, sim, né? sim. Que é lindíssimo. Aliás, vamos mostrar, porque eu não mostrei. Cada uma tem o seu, gente, personalizado. Não, olha isso. Aqui. Esse trabalho é a coisa mais linda. Tem um nomezinho aqui de cada um. Olha que coisa mais linda. Aqui. Juliana Gracinha, que fez para cada uma das convidadas. Juliana, então, maravilhoso. Sério, quero falar com você, tá? Porque fica a dica. Fica a dica, amei seu trabalho e lindo, né, E tem Karina? um significado, né, assim, de boas energias para quem acredita e tudo mais. Bom, fico por aqui. Você pode acompanhar o nosso podcast nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, toda quinta-feira, às 7h08. Não por acaso, porque eu adoro numerologia, então eu falei 7h08 da noite, 19h08. Pontualmente, toda quinta-feira a gente se vê. Te encontro no próximo e obrigada até aqui. Beijo. Tchau, gente. Beijos. Beijo, gente.